Alguns dos dinossauros mais conhecidos e comumente reconstruídos em toda a ciência são os dromeossauros, os parentes esbeltos e bípedes das aves, às vezes referidos como os raptores. Como muitos dinossauros, os dromeossauros passaram por muitas mudanças reconstrutivas desde sua descrição inicial em 1922 por William Matthew e Barnum Brown. Começando como os mesmos monstros grandes e semelhantes a lagartos, que arrastam a cauda como os outros grupos de dinossauros, os dromeossauros passariam por uma mudança significativa que afetaria a paleontologia como um todo quando Robert Baker desenhou Deinonychus como um predador ágil e rápido. Isso desencadearia o primeiro renascimento dos dinossauros, onde, literalmente, centenas de espécies seriam revisadas, permitindo aos cientistas dar um grande passo em direção à precisão. Mais tarde, as ligações entre dinossauros e aves seriam firmemente estabelecidas, colocando os dromeossauros perto na árvore genealógica evolutiva da ladainha de animais emplumados que conhecemos hoje. Os dromeossauros não são apenas cientificamente significativos, eles também desempenham um papel enorme na cultura popular atual. As franquias de filmes Mundo Jurássico e Parque Jurássico são quase construídas em torno de seus velociraptores reptilianos de tamanho exagerado, e representações de dromeossauros podem ser encontradas em todas as variantes de mídia. Até hoje, os dromeossauros têm enriquecido nossos programas de televisão, livros, videogames e mais, com muitos gêneros encontrando seu lugar como nomes comuns nas casas. Neste vídeo, vamos explorar os dromeossaurídeos em detalhes, conhecendo gêneros individuais, um de cada vez, de maneira semelhante ao nosso vídeo sobre os ceratopsianos. Esta é uma jornada que abrangerá milhões de anos e vários continentes, enquanto conhecemos alguns dos animais mais peculiares, e ainda assim evolutivamente familiares, do Mesozoico. Iniciando o vídeo com o primeiro dromeossauro a ter evoluído, nos encontramos no início do Cretáceo da Dinamarca, nas misteriosas florestas da Formação Ugor. As regiões costeiras europeias arborizadas formaram o berço do tipo dromeossauro, e ao lado desses estuários e lagoas, o Dromaeosauroides iniciaria um dos legados de dinossauros mais impressionantes conhecidos pela ciência. Acredita-se que esses pioneiros da família Dromaeosauridae tenham rondado as praias da antiga Europa, evidenciado pela presença de escamas em fezes fossilizadas que se acredita pertencerem ao dinossauro. Essas escamas pertenciam ao peixe Lepidotes, que eram pescados com lança da água usando uma arma que definiria os dromeossauros, suas garras foice no segundo dígito de cada pé. Os dromeossauros eram hábeis caçadores de peixes, pequenos vertebrados e dinossauros, e essas primeiras regiões costeiras formariam a base das garras que eram usadas para derrubar ceratopsianos, ornitópodes e mais no final do Cretáceo. O Dromaeosauroides era grande para um dromaeossauro, quase 3,5 metros de comprimento do nariz à cauda. Ele era coberto por uma camada espessa de penas filamentares, que não tinham utilidade para planar ou voar, mas provavelmente ajudavam a manter o animal aquecido nos meses mais frios do inverno. Penas estendidas estavam presentes nos membros anteriores, que podem ter sido coloridas com padrões notáveis para ajudar o dinossauro a sinalizar ou exibir para um parceiro ou rival, com características semelhantes presentes no final da cauda. Embora o Dromaeosauroides tenha sido o primeiro de sua espécie a viver, o Dromaeosaurus titular da família seria o primeiro gênero a se fazer conhecido para a humanidade no contexto do próprio grupo. O dinossauro, um terópode emplumado esguio do tamanho de um beagle da América do Norte, foi descrito em 1922 e logo se tornou a espécie tipo para sua recém-atribuída família Dromaeosauridae. Ornitodesmus, um pequeno animal semelhante a um pássaro que agora se sabe ser um dromaeossauro,
Foi descoberto anteriormente em 1887, mas na época acreditava-se ser uma espécie antiga de pássaro. Dromaeosaurus foi simplesmente o primeiro de seu tipo a receber o título de Dromaeossauro. O dinossauro é conhecido a partir dos sedimentos do rio Red Deer, em Alberta, Canadá, onde seus primeiros espécimes foram coletados pelo paleontólogo Barnum Brown. Apesar da fama do dinossauro, seus restos são fragmentados e parciais, com grande parte do esqueleto sendo inferida de animais intimamente relacionados que são melhor conhecidos. Naquela primeira expedição, Barnum Brown descobriu um crânio parcial e mandíbula, alguns dentes, fragmentos do pescoço e vários ossos das mãos e pés. Era um animal raro em seu ambiente, o que é refletido de perto por sua quase ausência no registro fóssil. Em vida, o animal tinha 2 metros de comprimento, incluindo a cauda, e era um caçador ávido de pequenos vertebrados. Possuindo as icônicas garras em forma de foice, sinônimas de sua família, bem como uma série de dentes afiados e pontiagudos, ele tinha todas as ferramentas necessárias para ser um predador de sucesso, e utilizava sua velocidade superior para perseguir sua presa. Também se teoriza que, uma vez que esses dinossauros faziam uma caça, eles eram mais do que capazes de comer e digerir os ossos de suas presas, não deixando resíduos para os abutres. Além disso, acredita-se que eles próprios eram abutres oportunistas quando a comida era escassa ou se as caçadas falhavam. Em vida, o Dromaeosaurus viveu no estágio campaniano do final do Cretáceo, onde prosperou nas planícies de inundação abertas e costas do centro e norte da América do Norte. Suas pernas longas o teriam levado a altas velocidades por seu ambiente, onde vasculhava a vegetação e as praias em busca de presas adequadas. Para os muitos mamíferos e répteis que se apressavam perto do chão, este predador do tamanho de um cachorro teria sido um verdadeiro pesadelo. De longe, o dromeossauro mais famoso, além de ser um dos dinossauros mais famosos em geral, Velociraptor é a superestrela de sua família. Conhecido por uma infinidade de espécimes, muitos dos quais estão preservados imaculadamente, e um que até mostra o dinossauro travado em combate com um animal de presa-alvo, Protoceratops. Velociraptor era nativo do deserto de Gobi. Contrariamente a várias representações populares na mídia, o Velociraptor teria se assemelhado a uma ave na vida real, coberto por uma camada de penas, cujas pernas longas e cauda o teriam levado a altas velocidades pelo deserto e matagal da Ásia Central. Velociraptor mongoliensis é a espécie mais conhecida, mas outra, Velociraptor osmolski, veio à luz em 2008, descoberta na China. Membros do público em geral sem conhecimento de dinossauros costumam se surpreender ao descobrir que o Velociraptor não era o grande predador hiperinteligente que costuma ser retratado nos filmes, mas sim um animal semelhante a um pássaro de 2 metros de comprimento e 15 quilogramas. Embora extremamente mortal para os pequenos dinossauros e outros vertebrados de que se alimentava, um Velociraptor solitário em vida provavelmente não representaria mais ameaça aos seres humanos do que as aves de rapina modernas representam. Esses caçadores velozes e emplumados provavelmente tinham sentidos aguçados. Com uma audição excelente que lhes permitia detectar frequências que outros predadores não conseguiam, seus reflexos permitiam que se movessem em alta velocidade atrás de animais ágeis, como pequenos mamíferos e répteis, dando-lhes uma vantagem sobre outros carnívoros da região. O debate persiste há anos sobre se o Velociraptor era um caçador em grupo ou solitário, mas na verdade há poucas evidências que sugerem que a primeira opção seja verdadeira. Isso não quer dizer que isso definitivamente não aconteceu. E talvez em algum lugar exista um grupo fossilizado de dromeossauros caçadores em grupo enterrados profundamente sob o deserto de Gobi. O Velociraptor mongoliensis, nativo do deserto de Gobi, na Mongólia, prosperou em um mar selvagem de dunas de areia no final do Cretáceo, onde rios muito ocasionais forneciam água para a fauna local.
A região era muito árida. Apenas os animais mais altamente adaptáveis eram capazes de prosperar aqui. O Velociraptor era um dos animais mais comuns descobertos aqui na formação Gedocta, onde se acredita que ele predava animais tão grandes quanto o Protoceratops ceratopsiano, de tamanho médio. Isso foi inferido a partir de um dos fósseis mais famosos e incrivelmente preservados já descobertos, os dinossauros lutadores. Neste fóssil, um espécime de Velociraptor é visto travando combate com um Protoceratops, com a luta parecendo igualmente equilibrada. Enquanto o Velociraptor tenta golpear o herbívoro com suas garras afiadas em forma de foice, o Protoceratops ataca os membros do seu agressor com seu bico afiado, tentando se defender. Acredita-se que o par tenha morrido quando um deslizamento de terra ou uma duna de areia desabou sobre eles, matando-os instantaneamente e preservando-os nesta pose dramática por milhões de anos. Permanece hoje como uma das descobertas paleontológicas mais incríveis já feitas. Talvez o segundo dromeossauro mais famoso, este é o animal que ajudou os paleontólogos Robert Baulker e John Ostrom a catapultar os dinossauros para uma nova era. Foi a representação de Baulker do próprio achado de Ostrom, o Deinonychus, que primeiro mostrou os dinossauros como animais rápidos e ágeis, ao invés dos monstros lentos e semelhantes a iguanas que inicialmente haviam sido representados. O desenho mostra um Deinonychus, embora ainda semelhante a um lagarto, correndo ativamente rápido pelo ambiente, com uma cauda longa e esticada, pernas esguias e postura horizontal. Isso mudou a percepção da ciência sobre os dinossauros para sempre. E a partir de então, a imagem dos dinossauros como monstros lentos de músculo e osso desapareceria. Isso foi apelidado de primeira renascença dos dinossauros, pois resultou em muitas espécies conhecidas de dinossauros sendo reexaminadas para retratá-las nesta nova e mais precisa luz. Podemos argumentar que estamos vivendo uma segunda renascença dos dinossauros hoje, com novas revoluções no integumento e cor dos dinossauros, revolucionando mais uma vez a maneira como vemos animais, como o Deinonychus. Embora os fósseis tenham vindo à luz pela primeira vez em 1931, o Deinonychus em vida era um animal das antigas planícies costeiras do que é agora a América do Norte Central, onde se encontram os estados modernos de Oklahoma, Maryland e Montana. Era um dromeossauro de tamanho médio a grande, medindo aproximadamente 3,5 metros de comprimento do nariz à cauda, e acredita-se que pesava até 73 quilogramas quando totalmente crescido. O Deinonychus está intimamente associado ao animal que se acredita ter sido sua principal presa, o ornitópode Tenontosaurus. Este herbívoro quadrúpede de cauda longa era abundante na formação de Clovelly, lar de ambos os animais, e restos de Deinonychus foram encontrados em proximidade próxima aos pertencentes ao Tenontosaurus. Como resultado, as interações entre os dois dinossauros foram bem documentadas em reconstruções e paleoarte, com muitas representações do Tenontosaurus mostrando o animal caindo vítima de um ataque mortal por um bando faminto de Deinonychus. A caça em bando em Deinonychus faria muito mais sentido do que a caça em bando em outros gêneros, como Velociraptor. Devido ao tamanho dos animais, eles provavelmente estavam caçando. Os adultos de Tenontosaurus podiam atingir um peso entre 1 a 4 toneladas, tornando impossível para um dinossauro solitário de 70 quilogramas derrubar um sozinho. Se Tenontosaurus era realmente a principal presa de Deinonychus, eles quase certamente precisavam de apoio de membros da mesma espécie, tornando a caça em grupo, aqui, uma possibilidade potencial. Deinonychus se sentia mais à vontade nos pântanos costeiros e planícies de inundação da formação Clovelly, onde talvez flutuasse entre ambientes abertos e florestas subtropicais. O ambiente foi comparado aos Everglades dos dias atuais, com vastas quantidades de água doce, dando lugar a florestas no interior e ambientes costeiros não muito distantes,
Além de Tenontossauros, Deinonychus conviveu com o pesadamente blindado Sauropelta notosauride, bem como o colossal predador de topo Acrocanthosaurus. Embora Deinonychus não fosse o maior carnívoro da região, certamente era um animal bem-sucedido que estava perfeitamente adaptado ao seu nicho ecológico. Microraptor, um estranho pequeno dinossauro das florestas do início do Cretáceo da China, é um testemunho da incrível diversidade dos dromeossauros. Enquanto muitos gêneros eram caçadores terrestres rápidos, Microraptor era um planador arbóreo, usando 4 asas de planagem bem desenvolvidas em seus membros anteriores e posteriores para se deslocar pelas florestas atrás de insetos em pequenos vertebrados. Curiosamente, descobertas recentes apontam para a ideia de que o Microraptor pode ter sido capaz de um voo básico motorizado devido à presença de longas penas de voo primárias nas asas de seus membros anteriores. Na ponta da cauda esticada, havia um leque de penas em forma de diamante que teria ajudado o pequeno dinossauro a se manter no ar enquanto se movia rapidamente pela copa das árvores. O Microraptor também é conhecido por seus fósseis preservados imaculadamente, que mostram o dinossauro em sua totalidade, com contornos facilmente visíveis de penas incrustadas na rocha. Os fósseis também mostram o quão incrivelmente pequenos esses dromeossauros eram, medindo apenas 90 centímetros de comprimento. De maneira alguma, eles eram os predadores mortais que existiam tipicamente dentro da família Dromeossauro, e provavelmente eram rápidos para fugir diante dos terópodes mais mortais de sua formação nativa de Yixiang, no norte da China. Talvez o fato mais fascinante sobre o Microraptor seja que podemos dizer com confiança que conhecemos a cor exata do animal. Estudos sobre células de pigmento microscópicas, SCOPIC, dentro dos restos do dinossauro, indicaram que ele era um preto iridescente por todo o corpo, com tons de verde e roxo contrastando com a luz, muito parecido com uma pega moderna. Atualmente, a coloração iridescente ajuda as aves a se camuflarem no ambiente, evitando a predação. Mas tal coloração também pode ter auxiliado na identificação, comunicação ou até mesmo na impermeabilização do dinossauro. De um extremo de peculiaridades para outro, Hulscaraptor é um dos únicos dromeossauros semi-aquáticos conhecidos. Uma olhada neste animal em vida provavelmente te convenceria de que você está olhando para um pato ou ganso, ao invés de um parente próximo do Deinonychus, já que este pequeno terópode de bico de pato e pescoço longo acreditava-se ser um nadador habilidoso. Prosperando nos pântanos úmidos da Mongólia durante o Campaniano do final do Cretáceo, este pequeno dromeossauro, com não mais de 60 centímetros de comprimento, acredita-se que se posicionava como uma ave de pernas longas moderna quando caminhava, mantendo seu pescoço em forma de S ereto e caminhando sobre pernas semelhantes a estacas. O dinossauro causou alvoroço na comunidade paleontológica quando foi descrito pela primeira vez em 2017, onde foi colocado ao lado de outros 2 gêneros de dromeossauros estranhos e altamente derivados, Mahakala e Hulsampes, também do Cretáceo da Mongólia. Acredita-se que o Hulscaraptor passava tanto tempo na superfície da água quanto em terra, usando suas asas para se impulsionar para a frente, chutando suas pernas para aumentar a velocidade. Uma série de pequenos dentes curvados para trás em sua boca, semelhante a um bico, teria permitido que ele caçasse pequenos animais aquáticos, como peixes e mariscos, onde possivelmente mergulhava sob a superfície da água como um cormorão para fazer uma captura. Os patos mergansers modernos, com seus longos bicos serrilhados, oferecem outra boa comparação evolutiva, pois mergulham sob as superfícies de rios e lagos, atrás de peixes de água doce. Outras teorias debateram isso, sugerindo que, em vez de mergulhar atrás de peixes, ele caçava invertebrados em águas turvas ou à noite, dado o fato de que tinha uma visão noturna excepcional e olhos grandes.
As reconstruções do Hausgoraptor mostram um animal que se assemelha muito a um pato, e embora a coloração do animal não seja conhecida, ele é frequentemente retratado nas plumagens brilhantes de branco, marrom e azul, com um focinho amarelo brilhante semelhante ao de um pato mallard. O dinossauro foi encontrado especificamente na localidade de Uqa-Tolgad, da formação Gedokta, sinônimo de áreas úmidas em vez de desertos secos. Aqui ele viveu ao lado de uma série de pequenos répteis e mamíferos, bem como alvarezsauros e pequenas aves que habitam áreas úmidas. De um dos menores dromeossauros ao maior de todos, o Utahraptor era um gigante entre sua espécie, prosperando entre 139 a 134 milhões de anos atrás, no início do Cretáceo, do que agora são os Estados Unidos. Muito mais robusto do que muitos dos ágeis e esbeltos raptores que já conhecemos neste vídeo. O Utahraptor media até 6 metros de comprimento e pesava entre 250 a 350 quilogramas. Supõe-se que ele tenha sido coberto por penas, como seus primos menores, mas nenhuma foi encontrada até agora. Ao contrário de seus primos, no entanto, acredita-se que ele tenha utilizado intensamente seus membros anteriores durante a caça, usando as garras em suas mãos como lâminas cortantes para cortar as presas antes de se alimentar. Ele ainda possuía e usava suas garras em forma de foice e ainda seria capaz de desferir golpes mortais com elas. Devido ao seu tamanho, ele não era tão rápido ou ágil quanto seus parentes menores, e por isso estava adaptado para caçar presas muito maiores, como iguanodontes e terizinossauros, que compartilhavam a antiga Utah com ele. O Utahraptor é nativo da formação Cedar Mountain, onde era um dos maiores carnívoros da região. Como o Deinonychus que conhecemos anteriormente, foi teorizado que o Utahraptor poderia ter sido um animal social, ou até mesmo um caçador de matilha. Se verdadeiro, matilhas de Utahraptor seriam capazes de abater presas tão grandes quanto os saurópodes. O habitat do Utahraptor consistia em pradarias e florestas repletas de coníferas e samambaias. A vegetação aqui teria fornecido uma grande quantidade de cobertura para o animal se disfarçar enquanto caçava, antes de saltar da folhagem para atacar. Embora o Dakotaraptor seja um dos gêneros de dromaeossauros mais famosos para o público em geral, ele pode nem mesmo ser válido. Acredita-se que o dinossauro habitava as regiões ocidentais da América do Norte, especificamente Hell Creek, no final do Cretáceo. Isso faria do Dakotaraptor um dos, se não o último dromeossauro a sobreviver, pois estaria vivo justamente na época do catastrófico impacto do meteoro Cretáceo-Paleógeno. No entanto, os ossos podem contar uma história diferente. Este dromeossauro acredita-se que media um relativamente massivo 5,5 metros de comprimento do nariz à cauda, foi descoberto em um leito de ossos composto por várias espécies. Isso levou à confusão com os cientistas identificando e descrevendo o gênero, pois alguns fósseis do espécime holótipo foram posteriormente reanalisados, pertencendo, em vez disso, a tartarugas de casco mole extintas. Infelizmente, o Dakotaraptor em questão agora pertence a um colecionador privado, e por isso não se pode realizar pesquisas científicas sobre ele. Estudos futuros sobre os dinossauros podem provar que seus ossos pertencem a outras espécies, tornando-o o que se tornou conhecido como uma quimera, um animal fóssil que por si só não é válido, sendo composto por vários animais válidos ou não descritos. Se o Dakotaraptor realmente existisse, teria sido um animal impressionante em vida. Embora não pudesse voar, as longas penas de voo presentes em seus braços teriam dado a ele uma semelhança próxima às aves de rapina modernas, apesar de seu tamanho colossal de quase 6 metros de comprimento. Apesar do tamanho, o Dakotaraptor era relativamente esbelto, ao contrário do Utahraptor, o único dromeossauro conhecido que poderia superá-lo em tamanho.
Suas pernas eram mais longas e finas, e ele não tinha a estrutura robusta geral do gigante potencialmente relacionado. O Dakota Raptor é conhecido pela icônica formação Hell Creek, a formação de fósseis de dinossauros mais famosa conhecida, por estar associada a alguns dos animais fósseis mais conhecidos já descobertos. Tiranossauro, Tricerátopo, Pachycephalossauro e Anquilossauro todos viveram ao lado do Dakota Raptor. Ou pelo menos, os animais que compunham o Dakota Raptor que conhecemos. Se o Dromaeosauro fosse um gênero autêntico, teria sido mais uma peça incrível no que já é um dos ecossistemas mais espetaculares que já evoluíram. Talvez só o tempo dirá com certeza. Vindo do final do Cretáceo do que é hoje o sul da França, temos o Pyroraptor, um animal que se acredita ser provavelmente um representante europeu tardio dos dromeossauros. Vivendo há cerca de 70 milhões de anos atrás, ele é conhecido apenas por um fóssil parcial, que foi descoberto na terra exposta após um incêndio florestal na região. Isso levaria ao seu nome dramático, que se traduz em ladrão de fogo em português. Pyroraptor é talvez mais conhecido pelo público em geral por sua aparição relativamente recente na mídia popular, especificamente no filme de 2022, Jurassic World Dominion. No filme, que apresenta as primeiras representações da franquia de dinossauros com penas, o animal é retratado como um grande caçador semi-aquático que tenta atacar seres humanos, prosperando tanto em cima quanto embaixo de uma camada de gelo. Não é preciso dizer que, na realidade, o Pyroraptor não foi feito para esse tipo de estilo de vida. Media pouco mais de 1 metro de comprimento, sendo que apenas metade desse comprimento compunha seu corpo e cabeça, e não possuía adaptações que levassem os cientistas a acreditar que vivia na água de forma alguma. Seus membros possuíam garras de 6 centímetros de comprimento, que poderiam ter sido adequadas para escalar árvores e rochas, mas não para se mover rapidamente em águas geladas. Além disso, a Europa no final do Cretáceo era essencialmente um arquipélago de ilhas quentes e subtropicais, com o Pyroraptor ocupando uma que se tornaria conhecida como Ibero-Armorica. Junto ao Dromaeosauro viviam tartarugas, cobras, anfíbios, lagartos e sapos, com muitos dinossauros habitantes de ilhas e pterossauros gigantes compartilhando essas terras estranhas com eles. Esses não são animais que prosperariam de qualquer maneira em ambientes frios, e sabe-se que o dinossauro era um habitante de planícies alagadas e florestas quentes. Houve alguma pequena confusão sobre onde o Pyroraptor deveria ser colocado na árvore genealógica dos terópodes. Embora seja provável que o animal seja um dromeossauro, ele também foi considerado como um membro da família Unenlogiidae, um grupo proposto de dinossauros que, por sua vez, já foram considerados um subconjunto de dromeossauros. Normalmente, os Unenlogiídeos eram mais altos e mais esbeltos que estes últimos, semelhantes em forma e comportamento às garças e garcetas modernas do que os rápidos caçadores da família Dromaeosauridae. Como está, Pyroraptor? É considerado um membro da família Dromaeosauridae. Poucos dromaeossauros cresceram mais do que alguns metros de comprimento, tornando animais como o Utahraptor tão massivamente impressionantes de se considerar. Dakota Raptor, se for um gênero real, também se encaixa nessa descrição. Um gigante menos conhecido do mundo dos dromaeossauros era o Aquilobator, um predador de 5 metros de comprimento do final do Cretáceo da formação Bion-Shira da Mongólia. Apropriadamente chamado de Aquilobator giganticus, o único espécime conhecido era robusto, semelhante em forma ao Utahraptor, e é conhecido por ter sido um caçador habilidoso de grandes animais. Suas garras em forma de foice e mandíbulas profundas com dentes afiados teriam sido as ferramentas perfeitas para enfrentar desde ceratopsianos até hadrossaurídeos.
No final do Cretáceo, esta seção da Mongólia era uma floresta fluvial subtropical exuberante e sustentava uma grande variedade de vida de dinossauros. Aquilobator pode ter sido o maior carnívoro da área, talvez com a exceção do Tiranosauroide Electrosaurus. Ele pode ter predado o Therizinosaurus, Segnosaurus e Erlikosaurus. Sua construção pesada uma defesa contra as garras cortantes e móveis desses herbívoros bípedes. Acredita-se que o Achilobator lançava-se em suas presas com as pernas primeiro, mirando as garras em forma de foice em seu alvo, com o objetivo de segurar a presa com seu peso corporal. Uma vez alcançado o terreno elevado, o Achilobator começaria a morder o animal enquanto ainda estava vivo. Pensa-se que as penas das asas nos braços dos grandes dromeossauros serviam para equilibrar o predador enquanto ele atacava sua presa, permitindo que permanecesse sobre ela durante os golpes. Eventualmente eliminando o alvo com suas enormes mandíbulas, ele usaria danos por sangramento e falha de órgãos a seu favor, tornando-se um caçador terrível, porém imensamente poderoso. Outro dromeossauro arborícola que prosperou nas antigas florestas chinesas da formação Itiang, cerca de 123 milhões de anos atrás, o Sinornithosaurus vivia em um mundo que estava literalmente explodindo de vida. Um olhar para cima em direção às copas das árvores revelaria as sombras de pássaros e pequenos dinossauros emplumados esvoaçando nas copas, com muitos estranhos terópodes semelhantes a aves de caça ocupando o chão da floresta. Muitos desses dinossauros, apesar de suas classificações como terópodes, eram herbívoros ou onívoros, mais focados em capturar insetos e folhas do que em caçar vertebrados. Sinornithosaurus, no entanto, não era um terópode desses. Este dinossauro, apesar de não ter mais de 1 metro de comprimento da cabeça à cauda, era um predador. Assim como o Microraptor, com quem compartilhava a floresta, o Sinornithosaurus era um planador habilidoso, usando as garras em seus membros anteriores para ajudá-lo a subir troncos de árvores antes de saltar dos galhos da copa, atrás de pássaros, pequenos dinossauros, mamíferos e lagartos. Ele pode ter sido pequeno, ocupando um nicho predatório muito específico, mas prosperou fazendo isso. As garras em forma de foice nos membros posteriores seriam perfeitas para lidar com os pequenos animais dos quais se alimentava. A velocidade alcançada ao planar pelas árvores teria sido suficiente para alcançar sua presa. O dinossauro já foi até considerado possuir uma mordida venenosa mortal, graças aos seus dentes maxilares, incomumente longos que se assemelhavam a presas, que se pensava conter cavidades para injetar veneno na presa. No entanto, isso foi refutado, pois nenhuma evidência direta de veneno foi encontrada em outras partes dos dentes. Os supostos orifícios de veneno eram apenas sulcos comuns. Como todos os dromeossauros, sabe-se que o Sinornithosaurus estava coberto por uma camada de penas que teriam sido necessárias para ajudá-lo a deslizar pelas copas das florestas, mas que podem ter servido para outros propósitos. A plumagem, semelhante à das aves modernas, pode ter sido adornada com cores e padrões para atrair parceiros ou se comunicar com membros da mesma espécie. Muitas aves hoje, até mesmo aves de rapina, têm manchas coloridas em seus corpos. Pegue o exemplo da águia solteira, coberta com impressionantes colorações vermelhas no rosto. É uma possibilidade para muitos dromeossauros que tal coloração possa ter evoluído para ajudá-los a se comunicar. Mas até encontrarmos mais células de pigmento fossilizadas, não teremos certeza. Outra vítima da licença artística nos filmes do mundo jurássico, Atroceraptor, era um dromeossauro de 2 metros de comprimento, nativo do que é hoje a formação do Cânion da Ferradura, no sudoeste de Alberta, Canadá. Na realidade, este dinossauro, como seus primos, era um caçador esbelto e gracioso de pequenos animais e dinossauros, muito mais semelhante a uma ave moderna do que a um monstro de filme.
Novamente em mundo jurássico. Domínio, no entanto, um Trossoraptor faz uma aparição. Aproximadamente 3 a 4 vezes o tamanho de seus equivalentes na vida real, os dinossauros no filme são desprovidos de penas, com rostos sinistros e sem detalhes, e pouca atenção aos detalhes quando se trata de forma e função corporal. Parece que os dromeossauros não são seus verdadeiros eus aos olhos da mídia. Na vida real, o Atroceraptor teria rondado os estuários e planícies de inundação do antigo Canadá em busca de pequenos vertebrados para comer, vivendo essencialmente a vida de uma ave predatória de praia muito maior. Talvez percorrendo águas rasas, com suas pernas esbeltas para pegar animais trazidos pelas ondas, suas garras resistentes e dentes afiados teriam feito um trabalho rápido em presas, enquanto vasculhava as praias em busca de comida. Um Trossoraptor, de maneira alguma, era o predador mais mortal do Canyon Horseshoe. No entanto, enquanto explorava as zonas de maré e os lodaçais, precisava estar atento à aproximação de grandes terópodes. Albertosaurus, um dos tiranosaurídeos mais conhecidos e impressionantes, era comum aqui e poderia ter representado uma séria ameaça para um pequeno catador de praia. Encerrando nosso safari dromeossauriano pelos anais do Cretáceo, encontramos um Chiroraptor, talvez o último dromeossauro a existir no planeta Terra antes que os dinossauros não avianos fossem exterminados pelo horrível evento de extinção do Cretáceo. Como o possível quimérico Dakotaraptor, um Chiroraptor prosperou na maravilhosa formação Hell Creek ao lado de alguns dos animais mais famosos que já foram extintos. Era uma fração do tamanho, aproximadamente do tamanho de um labrador. Mas sabemos com certeza que ele existiu. E sabemos com certeza que ele existiu aqui no final do Mesozoico, justo quando milhões e milhões de organismos foram jogados no esquecimento. Há uma chance, dada a adaptabilidade e o estilo de vida deste pequeno carnívoro, de que algumas das últimas pegadas de dinossauro sentidas por nosso planeta pertenceram a um Chiroraptor. Na maior parte do tempo, um Chiroraptor teria vivido sua vida em Hell Creek relativamente despercebido, pegando pequenos répteis, mamíferos e talvez dinossauros bebês na beira do rio e áreas arborizadas. Enquanto tiranossauros e triceratops se reuniam em grandes números, um Chiroraptor estaria pegando insetos e os exibindo silenciosamente para possíveis parceiros nas clareiras da floresta. Dado seu tamanho e velocidade, provavelmente era rápido o suficiente para superar e manobrar predadores maiores, tornando-se um pequeno dinossauro bem-sucedido, talvez uma representação perfeita dos dromaeossauros como um todo. Os dromaeossauros foram um grupo incrivelmente bem-sucedido de dinossauros, tanto em termos de seu tempo no planeta Terra, quanto de seu legado que os sucederia. Por quase 100 milhões de anos, os dromaeossauros perseguiram, espreitaram, nadaram e até voaram para o sucesso. Nas planícies, florestas, desertos e lagos de nossa antiga Terra. É difícil não olhar para as aves de rapina modernas e ver os distantes indícios de dromaeossauro preservados nelas. Veja por si mesmo na próxima vez que avistar um urubu, ou falcão voando alto acima de sua cabeça, ou pousado em um poste de cerca. Essas aves nos dão a melhor visão possível de como esses animais poderiam ter parecido em carne e osso, o que é algo notavelmente precioso após 66 milhões de anos de separação evolutiva.